Os irmãos estão estudando isso na revista da Escola Bíblica Dominical. Nós conhecemos o Evangelho de João. Quando uma pessoa logo se converte, o direcionamento que você dá para aquela pessoa é falar: lê os Evangelhos. E qual evangelho é esse? O Evangelho de João. Se eu não me engano, não faz muito tempo, eu acho que o primeiro evangelho, quando eu peguei a Bíblia, foi o Evangelho de João. O Evangelho de João tem muitos textos riquíssimos. Só para fazer uma reciclagem na mente dos irmãos, no capítulo 1, no verso 1, diz que Cristo, aleluia, glória a Deus, diz que Cristo, meus irmãos, aleluia, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada que se foi feito se fez. No verso 9 diz que Ele veio para os seus, e os seus não receberam, mas todos quantos receberam, foram dados o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos aqui foram feitos filhos de Deus? Nós éramos criaturas, irmãos, mas o Senhor Jesus nos fez filhos de Deus. No capítulo 2, Jesus ele transforma a água em vinho. No capítulo 3, Jesus diz para Nicodemos que o homem que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos ele fala: porventura eu posso entrar de novo no ventre? Mas Jesus falou: não, aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não pode ver o reino de Deus. No capítulo 4, nós vamos ver que Jesus ele se encontra com a mulher samaritana, e ele fala para ela: se você souber quem fala contigo, você pediria a água da vida. No capítulo 5, nós vamos ver que Jesus ele cura um paralítico do tanque. No capítulo 8, nós vamos ver que Jesus ele fala que ele é o pão da vida. Nós vamos ver também que no Evangelho de João, que pega uma mulher em ato de adultério, e no Antigo Testamento tinha que apedrejar essa mulher. Então chegaram cheios de razão até Jesus e falaram: olha, foi pego em ato de adultério. Aí Jesus falou: tudo bem, faz o que tem que ser feito. Faz o que tem que ser feito. Mas deixa eu te falar um negócio: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Só que Jesus não botou a mão, não. O texto diz que a consciência deles fizeram eles largar a pedra. No capítulo 10, como disse o Mateus, ele diz que ele é a porta das ovelhas. Aleluia! Sabe a porta das ovelhas, meus amados irmãos? Como o jovem Mateus disse, que era um lugar de sacrifício. No Antigo Testamento, nós apresentávamos o sacrifício a Deus, o sacerdote, e a antiga aliança nos cobria do pecado. Só que João, vindo do Senhor Jesus Cristo, vindo de nós, ele falou: eis ali o homem que cobre? Não, o homem que tira o pecado. Aleluia! Ele não cobre, ele tira, irmãos. Aleluia! No capítulo de número 11, nós vamos ver que Jesus ele vem andando, e vem a mulher até ele e fala assim: Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Aí Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que estiver morto, viverá. No capítulo de número 12, nós vamos ver que Jesus ele entra em Jerusalém em cima do jumentinho, e todos dizem: ei, hosana nas alturas, vem o rei de Israel. Só que no capítulo 13, ele começa a se apresentar o propósito que ele veio cumprir na terra. Nós vamos ver que Jesus, nos primeiros versos, diz que ele amou os discípulos e amou até o fim. Nós vamos ver que Jesus ele pega uma toalha e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E ele diz: vocês me chamam de Senhor? Eu sou Senhor mesmo. Mas deixa eu te falar, eu fiz isso para que vocês possam fazer também. Eu deixei isso como exemplo. Aí vai para os últimos versos do capítulo 13. Jesus ele começa a falar: olha, aonde eu estou indo agora, vocês não podem ir. Aí Pedro ele fala assim: Senhor, até a morte vou contigo. Aí Jesus falou assim: olha, antes que o galho cante 3 vezes, você vai me negar. E no verso 1 do capítulo 14 ele diz: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Aleluia. Meus irmãos, uma mensagem com o coração
perturbado, um coração que está ansioso. É essa palavra do capítulo 14, verso 1: não turbe o vosso coração. Nós vamos ver que os discípulos, eles foram chamados e começaram a andar com Cristo, um Cristo que curava, um Cristo, quando eu disse para os irmãos que já chegou num túmulo com uma pessoa 4 dias de morto, e ele gritou: Lázaro, sai para fora, e o homem saiu para fora. Aleluia! Se nós vemos o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, chega um centurião até Jesus e fala assim: olha, o meu servo, ele está doente, paralítico. Aí Jesus falou assim: irei e curarei. Aí ele falou: Senhor, eu não sou digno que vá embaixo do meu telhado, só libera uma palavra e o meu servo será curado. Aleluia! Nós vamos ver que quando os discípulos eles estão atravessando o mar e começa uma grande tempestade, Jesus fala: acala-te, e o vento para. E os discípulos se apegaram a isso. E eu fico com a frase que o pastor Danilo falou uma vez em Adepaf e na Santa Ceia no outro dia: pior do que aonde não chegou o Evangelho é que chegou o Evangelho falso. Cristo, ele sempre se preocupou se nós conhecemos ele de verdade, porque não adianta eu conhecer só o lado que cura, que liberta, só o lado que vence. Eu tenho que olhar o outro lado também. Lembra quando Jesus ele chega em Cesaré de Filipe? Ele diz assim: olha, o que estão dizendo aí que eu sou? Aí uns falaram: um fala que o Senhor é Jeremias, outros falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias. Aí ele pergunta para o discípulo: e vocês? Quem diz que eu sou? Aí Pedro tomou a palavra e falou assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Aí Cristo falou: bem-aventurado tu, Simão Bar-Jonas, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E sobre essa pedra, que é Cristo, edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não se prevalecerá contra ela. Só que ele falou: agora vocês sabem quem eu sou, né? Estou indo lá para Jerusalém. Opa, vai sentar no trono, quer ver? Não. Vou padecer muito na mão dos anciões e dos sacerdotes, e vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. Aí Pedro, ele queria impedir a vida eterna. Ele falou assim: tenha compaixão de ti. O texto diz que ele repreendeu Jesus. Aí Jesus falou: para trás de mim, Satanás. Porque quem foge da dor, quem foge do coisa é Satanás. O servo de Deus pode ter problema, mas ele quer cumprir o propósito. Nós conhecemos um Cristo que veio para nos dar vida eterna, irmãos. Porque os corações se conturbaram, irmãos. Se os profetas sempre profetizaram que Cristo ia sofrer, Isaías escreveu que pelas pisaduras nós fomos sarados. Porque chegou naquele momento ali, eles ficaram tão conturbados que falou que Cristo ia ser crucificado e ia trazer vida eterna, porque eles se apegaram nas coisas terrenas, irmão. Eles se apegaram nos milagres de Cristo e esqueceram, irmãos, da vida eterna. A realidade, irmãos, que isso que mora dentro de você é o bem mais valioso que existe nesse planeta Terra. Isso não é do dinheiro que compra, não. Pode ter R$1 milhão. Isso não, foi o sangue do Senhor Jesus que nos purificou. Quantas pessoas depressivas botam a corda no pescoço e se matam? Cheio de dinheiro, muito dinheiro. Mas quantos servos você vê passando fome, passando dificuldade, passando crise no casamento, mas chega na igreja e canta o Salmo 100: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com glória. O inimigo, ele não quer que a gente saia da igreja, nem que a gente pare de cantar no grupo. Sabe o que ele quer? É que nós não entendemos que a vida eterna é o bem mais precioso. Aleluia! Você lembra o que Cristo falou? Por que vocês estão ansiosos? Porque há de vestir, há de comer. Não vê os lírios do campo? Que eles não semeiam, não trabalham? E eu não alimento ele? Nem Salomão, com todas as suas riquezas, se vestiu igual a ele. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas. Não é a coisa, porque a coisa é Cristo. A coisa é a salvação. A coisa é o Espírito Santo que mora dentro de você. Eu digo coisa, irmãos, fraseando: o bem mais precioso é Jesus. Aleluia.
eles se acostumaram com os milagres. Eles se acostumaram com as curas. E nós, jovens, vamos desfrutar da vida eterna. Jesus, Ele tem maravilhosas coisas para nós. Mas deixa eu te falar, o mais maravilhoso que existe já está em você. Aleluia. Porque se não fosse o Espírito Santo, nenhum de nós estava aqui dentro nessa hora. Naqueles momentos difíceis, não é o seu dinheiro, não é aquilo que você sonha que te levanta, é o Espírito Santo que te convence e fala, levanta, vamos lá. Sabe o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Ele chega até você e fala, vamos. Ele vai te convencendo. A melhor coisa, irmão, é nós botarmos nossa vida diante de Deus e ter a nossa salvação como a nossa recompensa. Mas para nós fazer isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber do propósito da nossa criação. A gente tem que saber porque a gente existe. A gente tem que saber para que a gente está nesse mundo. Deus, Ele fez o ser humano perfeito, irmãos. Ele botou no lugar perfeito. Mas o homem, pela sua desobediência, ele pecou. Aí Paulo disse assim, ó, todo homem pecou e restituído foram da glória de Deus, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia. Sabe por que você está aqui, irmãos? Porque a graça te alcançou. Quantos são alegres porque a graça te alcançou? Quantos são alegres porque tem vida eterna em Cristo? Aleluia. Como nós somos, irmãos? Aleluia. Como nós somos, irmãos? Movidos a sentimentos e emoções. E nós somos carne. As coisas do mundo, elas nos atraem mesmo. Até as promessas de Cristo, se nós não tivermos um coração voltado para o que Ele fez por nós se atrapalhamos. Nós se atrapalhamos, por quê? Porque nós agarramos naquilo que Ele tem para nós e esquecemos daquilo que Ele já fez. Nós vemos isso no capítulo 15 que eu li do livro de Gênesis. No começo da Bíblia Sagrada, Deus chama um homem chamado Abraão, o pai da fé. Capítulo 12 de Gênesis, ele diz, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, e de ti farei uma grande nação. Abraão sai, ele começa a prosperar, ele começa a ter um grande rebanho, só que ele tem uma inquietação. A verdade é que às vezes a nossa vida está muito boa, mas a gente ainda tem uma inquietação. Só que Deus, Ele não veio e falou para Abraão, Abraão, olha o que eu estou fazendo. Faz isso não, espera mais um pouquinho. Foi o que disse, que eu li. E veio a palavra do Senhor a Abraão dizendo, Abraão, eu sou o seu escudo e o seu grandíssimo galardão. Aleluia. Mas por que, Ricardo? Deus falou isso para ele. Porque Abraão, ele estava encantado, esperando Isaac, que era o filho da promessa. Tinha nascido ainda. A mulher dele era estéril. Só que Deus teve que falar para ele, Abraão, esquece disso, rapaz. Os meus planos não falham não. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu quero ser prioridade na sua vida. E Deus está falando para você, eu quero ser prioridade na sua vida. O que eu te prometi ainda está de pé. Aleluia. O que eu te prometi vai acontecer. Passará céus e terra e minha palavra não há de se passar. Mas deixa eu te falar uma coisa, veja eu como galardão. Eu quero ser o seu galardão. Eu quero ser o seu escudo. Deus continua falando para Abraão, olha as estrelas do céu. Aí ele olhou, está vendo isso daí? Isso daí vai ser sua semente, Abraão. É mais ou menos assim, ainda está de pé. E Deus está mandando falar, ainda está de pé. Aleluia, aleluia. Se existem pessoas aqui com o coração conturbado por causa da promessa, Deus está falando, ainda está de pé. Ainda está de pé. Eu só estou te tratando para que eu possa ter prioridade na sua vida. Pode estar passando tempo, você já esqueceu. Mas deixa eu te falar uma coisa, ainda está de pé. E nós vamos ver, irmãos, que Abraão ele entende completamente isso que Deus falou. Aonde, Ricardo? No capítulo 22. Sabe aquela inquietação que tinha? Sabe aquela inquietação que ele tinha como prioridade? Deus pediu.
falou assim: Abraão, me dá Isaac. Ela se cumpriu, mas me dá. Aí sabe o que Abraão falou? Toma. Ricardo, por que ele fez isso? Porque ele entendeu no capítulo 15 que Deus é o galardão dele. Aleluia. Ele recebeu a promessa, mas ele foi tratado no capítulo 15. Antes de entregar a promessa, Deus tem que tratar do seu coração, irmão. Antes de Deus nos entregar a promessa, Ele tem que nos tratar primeiro, irmão. Deus não quer sacrificar Isaac. Deus quer que Isaac fique no lugar certo e que ele seja o galardão da sua vida, irmão. As promessas de Deus não falham, mas tem a salvação como seu bem mais precioso. E os discípulos no Novo Testamento está acontecendo a mesma coisa, irmãos. Cristo, Ele veio para nos dar vida e eles estão conturbados no coração. E Cristo está falando nessa noite: para com isso, rapaz. Você tem casa, você tem moradia, você tem audição, você raciocina, Aleluia. você acorda, você entrou por essas portas. Isso é motivo de dar glória a Deus. Isso é motivo de dar aleluia. Porque quando eu entendo a minha existência, porque eu existo, em qual condição que eu estava, igual Paulo disse que eu estava condenado eternamente, e eu sei que Cristo me deu vida, eu acordo de forma diferente. Como que eu acordo? Quando eu piso os pés no céu, eu graças a Deus. Ué, mas está faltando comida? Ué, mas não se cumpriu a promessa? Não, meu filho, deixa eu te falar. A promessa é a vida eterna, já aconteceu. O Espírito Santo já mora dentro de mim. Glória a Deus. A promessa chega e você fala: ih, já? Eu nem merecia. Sabe por quê? Porque a mensagem da cruz nos constrange de pedir. O verdadeiro evangelho nos constrange de pedir. O evangelho verdadeiro nos constrange de pedir. Nós só conseguimos chegar diante dele e falar: Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo pão de cada dia. Muito obrigado por glória a Deus. Todos são alegres com a salvação. Todos são alegres porque acordaram com saúde. Quantas pessoas estão enfermas em cima de uma cama? Daí não, irmãos, é crente na vida toda, querendo cantar o hino e não consegue. Você entrou por essas portas, você está preocupado com promessa, com coisa mundana. A paz do Espírito Santo mora dentro de você. O Espírito Santo. Glória a Deus. O dia que você não tem força, não é a promessa que levanta, é o Espírito Santo. A mensagem da cruz, irmãos, não deixa a gente murmurar. A mensagem da cruz não deixa a gente pedir. A mensagem da cruz só deixa a gente entregar. Quem tem que entregar? Pegando e entregar essa noite. Irmão, possa ser que você não esteja esperando essa mensagem, mas deixa eu te falar o que Cristo tinha contigo, Ele já fez. O que Cristo tinha com você, Ele já fez. Todas as vezes, irmãos, que nós entramos por essas portas, e nós falamos: meu Deus. Olha que, irmão, tem vezes que nós chegamos no culto e falamos assim: hoje eu vim me arrastando. Irmãos, não vem se arrastando não, irmão. Porque quando você conhecer a mensagem da cruz, nunca mais você vai falar isso. Você veio no colo do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não tiver, nem arrastado você vem. Mas o Espírito Santo pega e fala: tá difícil, tá passando fome, o filho tá nas drogas, mas deixa eu te falar: vambora! Fica agoniado falando isso. Aí ele gagueja pegando, ela é ruim cantando.
coisa maravilha. Só que Jesus falou assim: olha, eu vi Satanás descer como um relâmpago do céu. E eles vão te falar: não é só o Espírito que vai se sujeitar, não. Vocês vão pisar em serpente e escorpião, e de dano algum vai acontecer alguma coisa. Só que ele continua e fala assim: mas olha, não se alegre porque o Espírito se sujeita a vocês, não. Antes, se alegre porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Sabe o milagre? Sabe essa palavra que você canta? Sabe esse hino que você fala? É maravilhoso, o fogo desce, né? Mas não se alegra por isso não, irmão. Se alegra porque ele te deu vida eterna. Sangue na cruz do Calvário. Existem muitas profecias, irmãos. Mas eu quero te direcionar pela palavra de Deus. Vai entrar uma paz no seu interior para você suportar as aprovações de outra forma. A vida eterna já está contigo. Aleluia. Cristo, ele já cumpriu o que eles têm que cumprir. Aleluia. Agora faça uma coisa: não faz esforço não, irmão. Porque não é por esforço, é pela graça. Aleluia. Sabe o que nós fazemos? Vamos ser gratos. Vamos agradecer ao Senhor por tudo. Glória a Deus. Pastor, para acabar, eu quero citar só um texto do Antigo Testamento. Só um. Porque eu estou falando da importância de valorizarmos a presença de Deus. Capítulo 32 do livro do Êxodo. Moisés, ele sobe para o monte e fica 40 dias. O povo, ele estava desfrutando de quê? De uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem de dia. Eles estavam descendo maná do céu. A presença de Deus estava com ele. Deus estabeleceu a liderança para eles. E não foi uma pouca não, foi Moisés. Só que sabe o que eles fizeram, irmãos? A presença estava muito pouco. Aí quando Moisés subiu, ele falou assim: ó, esse homem aí, ó, não sei nem para onde ele foi. Vou fazer da minha forma. Vou cumprir, sabe o quê? Os fantasmas que tem no meu coração. Porque existe fantasma no seu coração. Porque quando a presença de Deus ela não é ela que preenche, é fantasma. Verdade. Aparece que é verdade, mas é mentira. Aí eles pegaram e construíram um bezerro de ouro. Aí Deus falou para Moisés: desce. Desce que o povo se desviou do caminho. Deixar a presença. Só que Moisés falou: não faça isso. Não faça isso. Foi o Senhor que chamou. Foi o Senhor que chamou o povo. Não faça isso não. Aí o Senhor falou assim: ó, tá bom então, fica tranquilo. Sabe o que o povo queria? Era a promessa. Sabe o que o povo tinha medo? Dos inimigos. Aí sabe o que Deus falou para Moisés? Moisés, não vou destruir o povo não. E outra, fala que a terra eu vou dar. Aí o povo, opa. Aí eles falaram assim: fala com os inimigos, eu vou derrotar tudo. Aí eles, opa. Aí Deus falou assim: vai falar uma coisa, vai um anjo com ele, eu não vou não. A minha presença não vai. Aí sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles começaram a se rasgar. Por quê? Porque eles entenderam que a presença é mais preciosa. Eles esqueceram de guerra, eles esqueceram de tudo. Eles sabem o que eles fizeram? Começaram a se rasgar, começaram a tirar o que eles tinham botado. Para quê? Volta a presença, volta a presença. Aleluia. O que existe de mais valioso é a presença. No 33, Moisés ele está no monte 40 dias, ele volta e a Bíblia diz que Moisés fala com Deus face a face, vai para a tenda do encontro e tudo. Aí chega no final do verso do capítulo 33, ele diz: Senhor, mostre a sua glória. Aleluia. Sabe o que é isso? Não é possível, está 40 dias com Deus, depois da tenda do encontro e quer mais. O que é isso? É a fome de Deus, é a fome da promessa. Ele não falou: Deus me dá aquela promessa, Deus me dá a terra. Ele falou: não, Deus me dá mais da tua glória, deixa eu ver a tua glória. Saia nessa noite falando: Deus, eu quero mais da sua glória. Aleluia. Deus, eu quero ver a sua glória. Oh Deus, Deus, eu quero mais da sua presença. Aleluia. Irmãos, quando você está cumprindo a vontade de Deus, o que Ele tem para você vem automaticamente. Você não vai ter força não.
O salmista disse: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deita, faz em vez de paus, guia mensalmente as águas tranquilas, refrigera minha alma, guia pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente as misericórdias do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. O salmista disse no Salmo 46: Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Ainda que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará o romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está contigo. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos completar as obras do Senhor. Que salvação tem feito na terra. Ele vai cessar a guerra até o fim da terra. Que a guerra que porta a lança e que os carros de fogo. Aquietai-vos. Aquietai-vos, pastores. Aquietai-vos, jovens. Aquietai-vos, músicos. Aquietai-vos, irmãos dos ciclos de oração. E saber que eu sou Deus. Será exaltado em terra. Quantos crentes de Deus de Israel é nosso refúgio? Quantos crentes já entraram por essas portas porque ele desceu? Filipenses diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que ser a forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E o Senhor também o exaltou soberanamente e deu um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho que está no céu, na terra e embaixo da terra se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus. Meus irmãos, eu espero que essa palavra tenha feito efeito na sua vida. Acorda com isso. Independente do que vir, já está feito. Independente do que Ele tem para você, já está pago. Ele não nos deve nada. E não é culpa dele, irmãos, que os corações entram tão conturbados, não é? Ele nunca escondeu. Os escribas chegaram nele e falaram assim: Jesus, guiar-te-ei para onde quer que fores. Aí ele falou: tudo bem, mas deixa eu te falar, as raposas têm toca e os passarinhos têm ninho, mas o filho do homem não tem nem onde inclinar a cabeça. Eu não vim para dar carro e eu não vim para dar moto. Eu posso dar, mas deixa eu te falar, eu vim para dar vida eterna. Aleluia. E já está conosco. Então, meus irmãos, fique com essa palavra no coração. Espero que essa mensagem Glória a Deus. possa falar no seu coração. Aleluia. Não reclama não, irmãos. Se estiver demorando, não está demorando não, irmãos. Aconteceu antes de você nascer. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus, ele foi morto antes da fundação do mundo. Glória a Deus. As demais coisas podem vir, mas deixa eu te falar, fica agarradinho com ele. Não solta ele não, irmão. Não solta ele não. Amém? Mas eu agradeço a